Olá pessoal, meu nome é Marcelo, professor de Geografia, e hoje o tema da nossa aula é a desconcentração industrial no Brasil. Antes de nós falarmos do processo de desconcentração da indústria brasileira, é importante lembrarmos a distribuição do espaço industrial brasileiro. E lembrarmos que na ordem nós temos as regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste como principais polos industriais do nosso país. Na verdade, o grande polo industrial brasileiro é a região Sudeste, responsável ainda por algo em torno de 70% da produção industrial nacional. Desses 70%, o estado de São Paulo concentra aproximadamente 50% de toda a produção nacional. Alguns fatores justificam essa forte concentração industrial na região Sudeste e principalmente em São Paulo. É bom lembrarmos que a industrialização brasileira começa efetivamente a se desenvolver a partir da primeira metade do século XX, durante a chamada Era Vargas. E no seu modelo nacionalista de indústrias pesadas, indústrias de base, havia uma necessidade inerente às atividades como a siderurgia, como a petroquímica, de que nós tivéssemos alguns fatores relacionados à localização. Entre eles, para a região Sudeste, nós podemos citar o capital de investimento, que em grande parte vinha da cafeicultura e dos problemas enfrentados pela crise de 1929, a mão de obra, resultante principalmente da presença de muitos colonos italianos que, vindos de uma Europa, onde muitos deles já eram artesãos, foram fundamentais como mão de obra para aquele momento especializado, para que pudesse disseminar a atividade industrial. O bom mercado consumidor, também representado pelos próprios imigrantes, como trabalhadores assalariados, em parte os investidores que vinham oriundos da aristocracia rural brasileira da época do café, fundamental. A presença do Rio de Janeiro como capital do país foi um fator importantíssimo na atração de alguns investimentos. As reservas minerais do quadrilátero ferrífero, o ótimo sistema de transportes, principalmente no interior de São Paulo, representado pelas suas ferrovias e o Porto de Santos. Num conjunto, portanto, não só a região Sudeste como São Paulo, portanto, abrigou a maioria desses fatores. São Paulo tem, além da própria região do ABC paulista como polo de concentração industrial e muito em função da indústria automobilística já disseminada durante o governo de Juscelino Kubitschek, mas tem também alguns novos polos no interior, representando inclusive esse novo espaço da indústria brasileira. Foi um dos estados brasileiros que mais vivenciou nos últimos anos esse processo de desconcentração, que se deu muito mais intrarregionalmente do que interregionalmente. São Paulo não é um estado que tem afastado as atividades industriais. São Paulo tem vivido uma reorganização interna do seu espaço industrial, tanto por fatores que problematizaram a produção na região metropolitana, como também alguns fatores atrativos que vêm surgindo no interior de São Paulo. Entre os fatores que causaram problemas para a atividade industrial na região metropolitana, vamos lembrar das sucessivas greves dos anos 80, os movimentos sindicais, que na visão dos empresários se tornaram incômodos. A região do ABC foi o nascedor de alguns importantes movimentos políticos trabalhistas no Brasil, como, por exemplo, a fundação da CUT, a fundação do PT, na década de 80. Isso passou a ser visto pelos empresários da região metropolitana de São Paulo como algo prejudicial para os seus interesses econômicos. O custo imobiliário da cidade de São Paulo também foi um fator influenciador. Os níveis de especulação imobiliária chegaram a patamares muito elevados, que levaram alguns empresários a repensarem o interesse por permanecer na região metropolitana de São Paulo. Outro fator, a gente pode citar a chamada saturação, bem representada pelo problema dos transportes na região metropolitana de São Paulo, que fizeram, portanto, com que algumas empresas não vislumbrassem mais São Paulo ou sua região metropolitana como uma área tão vantajosa assim para a permanência de algumas atividades industriais. Daí começa uma grande fuga de algumas empresas de São Paulo em direção ao interior, representada fundamentalmente por três grandes polos. A região do Médio Vale do Paraíba, em torno principalmente da cidade de São José dos Campos, considerado um dos mais importantes tecnopolos nacionais e, obviamente, do interior de São Paulo. A região do litoral, da Baixada Santista, representante da sua grande atividade portuária, como uma área fundamental para alguns empresários facilitarem o seu escoamento da produção e, ao mesmo tempo, a recepção de algumas matérias-primas e peças para a montagem dos seus produtos industriais. E, fora isso, também o Oeste Paulista, de Ribeirão Preto, que vem atraindo muitas empresas em função do seu bom mercado consumidor, representado pela agroindústria, que se transformou numa das atividades mais rentáveis da economia nacional, portanto, atraindo algumas empresas. A gente tem que lembrar que esse processo de concentração se fez baseado também na boa infraestrutura de transportes que o interior de São Paulo oferece,
principalmente as principais rodovias, complexos como Dutra, Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Branco, têm sido também muito importantes para que essas empresas se desloquem para o interior, mas mantenham contato com a metrópole, que é um importante mercado consumidor. E esse, portanto, é o principal representante desse processo de desconcentração. O segundo grande polo industrial que nós temos no sudeste do Brasil é o Rio de Janeiro, que tem duas grandes áreas industriais. A região metropolitana, representada por distritos industriais na Baixada Fluminense, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, e a região do Médio Vale do Paraíba, com seu polo metal mecânico. Tá? Há uma pequena tendência de desconcentração econômica dentro do estado do Rio de Janeiro, porém não tanto da atividade industrial, que ainda permanece muito atrelado a esses dois eixos. Vemos aí o nascimento de uma atividade, por exemplo, no norte fluminense, muito ligado ao ramo petrolífero. Vemos aí iniciativas em torno da região do leste da Baía de Guanabara, em torno principalmente de Itaboraí, a empreitada da Petrobras na construção do Comperj. Porém, o Rio ainda continua com a sua indústria extremamente concentrada entre a região metropolitana e a região do Médio Vale do Paraíba. Minas Gerais tem se transformado, sim, numa grande potência industrial brasileira. Já tinha a região da Grande Belo Horizonte, representada, por exemplo, por Betim, como um importante polo industrial, além da região da Zona da Mata de Minas e a região do Vale do Aço, a mais importante zona siderúrgica do nosso país. Mas temos visto nos últimos anos alguns novos polos industriais começando a aparecer em Minas Gerais, como a região sul de Minas e a região do Triângulo Mineiro. O sul de Minas se destacando pela sua localização estratégica, a meio caminho do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, e ao mesmo tempo pela ótima presença de mão de obra qualificada na região, representada pelas boas universidades da região do sul de Minas, como por exemplo a Universidade Federal de Engenharia de Itajubá, que tem sido um fator fundamental na atração de empresas do ramo de alta tecnologia para esta região. O Triângulo Mineiro começa a desempenhar o mesmo papel que no interior paulista, através da sua agroindústria se transformando num importante mercado consumidor e, com isso, dando um novo formato à atividade econômica na região, que vem trazendo a atividade industrial aos poucos para atender os interesses da atividade agroindustrial.